Eu acho que primeiro eu queria colocar que nós estamos tendo contato com este tema, com essa discussão, pela primeira vez aqui na Câmara. Mas pelo que nós já estamos entendendo um pouco, pelas falas, pelo que nós ouvimos de alguns estudiosos, pesquisadores e também pelo que está escrito, nós vemos que existe um consenso, obviamente, de que a gente tem que democratizar o acesso à internet na nossa cidade. Eu pediria que vocês pudessem ficar um pouco em silêncio para não atrapalhar. Obrigada, viu? Que nós temos que lutar exatamente para democratizar o acesso à internet na nossa cidade. Nós sabemos que nas periferias, nos lugares mais longínquos, a gente tem na verdade, uma exclusão, né? Tanto uma exclusão digital, uma exclusão do acesso à internet. E é exatamente isso que deveria ser o parâmetro, deveria ser os critérios que norteariam um projeto mandado pelo Executivo e aprovado aqui pela Câmara Municipal. Só que a nossa preocupação vai no sentido de que o interesse das grandes empresas de telecomunicação, o interesse das grandes empresas de internet não é a democratização do acesso. O interesse é o lucro. Nós estamos no capitalismo. Como o próprio vereador Paulo Frange disse, essas empresas não são pequenas empresas. Muitas delas têm mais poder econômico que os próprios bancos. Então nós precisamos ficar muito atentos o que é que tem neste projeto que, ao invés de democratizar o acesso, vai facilitar a vida dessas grandes empresas bilionárias. Então eu queria levantar algumas coisas, né? Nós ainda não temos um posicionamento aqui de defender a favor ou contra, o que nós queremos é problematizar esse PL. A primeira coisa que a gente vê é que as novas exigências aí é de ter uma celeridade maior da implementação e da multiplicação dessas pequenas antenas, né, por conta do 5G. Então isso vai se multiplicar numa velocidade muito grande pela cidade de São Paulo. E nós precisamos ter parâmetros. Não é possível que a gente não tenha exigências de padrões técnicos urbanos para a implementação dessas antenas. E não são só as pequenas antenas, são as grandes também, porque para ter as pequenas tem que ter as grandes torres, aqui como bem colocou o vereador Paulo Frange. Então, qual que é alguns problemas que a gente já vê nesse PL? O primeiro deles que é o artigo 4, que diz que as antenas, elas não se encaixam dentro do critério das edificações, que é o critério de infraestrutura, de infra. E elas não estão submetidas, por este artigo, à lei de zoneamento e ocupação do solo. Ou seja, elas estão submetidas a qual legislação? Nenhuma. Isso é liberação geral. Não vai ter uma lei de regulação do uso e ocupação do solo para a implementação dessas torres e dessas antenas. Isso vai virar muito, né? A gente não sabe nem a dimensão do que isso pode virar aqui na cidade de São Paulo. Então, os parâmetros de ocupação, a cota ambiental, as condições de instalação, que todos eles são critérios estabelecidos pela Lei 16.402, não vão estar comandando a implementação dessas herbes, dessas antenas. Então, isso é muito preocupante. Nós não podemos, com o motivo nobre da democratização do acesso, facilitar a vida dessas grandes empresas. Outros pontos aqui que eu gostaria de levantar. Primeiro, diz que quem vai fiscalizar são as subprefeituras. As subprefeituras têm bastante funcionário, né? Estamos vendo que tem bastante funcionário para fiscalizar. Não pode ser, gente. A própria CPI das antenas levantou que para ter fiscalização precisaria de um novo concurso público para as pessoas poderem ser contratadas com essa função de fiscalizar. Porque vão ser muitas antenas aqui na cidade de São Paulo. E como é que vai ter essa fiscalização se elas realmente vão estar cumprindo os critérios? Outra coisa é a questão do prazo. O prazo, depois de 60 dias, se não teve autorização, fica automaticamente autorizado. Também não pode ser assim. Outra questão,
A questão do artigo 25, que é o artigo das prioridades, que é uma coisa muito importante. Lá diz que a prefeitura poderá estabelecer as prioridades. Primeiro, não é que a prefeitura poderá, a prefeitura deverá. E mais, eu acho que não só a prefeitura, a Câmara Municipal também tem que indicar os critérios dessas prioridades. Onde são os lugares prioritários para a gente implementar esse tipo de equipamento? Porque senão, gente, não vai estar como critério a questão da democratização do acesso. Vai estar como critério o lucro, que é o que rege e o que determina o interesse maior dessas grandes empresas aí de telecomunicações. Por último, eu queria levantar também, tem vários pontos, mas eu queria levantar a questão da multa. Gente, multa de R$10.000 para uma empresa dessas é tipo, como diz a expressão popular, dinheiro de pinga, né? Adilson, R$10.000 de multa, como pode? Então não é sério. Essas empresas são bilionárias. Além do que, muitas têm dívidas. Então, o PL tem vários problemas. Nós não podemos aprovar aqui um PL a toque de caixa, de forma atropelada, sem debate, porque nós temos responsabilidade. Responsabilidade com uma coisa tão séria que é a implementação aí desse PL aqui no município de São Paulo. Obrigada, presidente.